Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento da Stipper Terapia. E antes da gente começar, queria passar algumas informações de como será o nosso evento hoje. Então, a gente vai passar um pouco da teoria, então explicar um pouco o que é o Stipper, falar da forma adequada de aplicação e utilização dele, e depois a gente vai partir para a prática. Eu pretendo hoje a gente fazer bastante prática aqui, escolher entre vocês alguns voluntários, e a gente está atuando aqui, todo mundo vendo, as imagens vão estar sendo repassadas para a tela, então não se preocupem em ficar levantando, ficarem ansiosos, todo mundo vai conseguir ver a prática aqui à frente, ok? Quem está aqui pela primeira vez? Nossa! Jura? Que bom! Pela primeira vez. Quem já conhece o Stipper, mas não trabalha com o Stipper? Quem trabalha com o Stipper? Tem bastante pessoas, mas fico feliz em saber que aqui em São Paulo ainda tem muita gente que não conhece, nunca veio, nunca participou. Então sejam muito bem-vindos. Como realmente nós sempre temos alguns participantes que não conhecem o Stipper ou já ouviram falar, mas não tem a completa informação do que seja o produto, então a gente vai fazer uma breve apresentação para vocês e vamos já de imediato começar a prática. Tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos. Stipper significa, na realidade, estímulo permanente. Essa técnica surgiu na Europa, na Espanha, na década de 90, e lá ela permanece até hoje. Nós trouxemos para o Brasil, na década ainda de 90, finalzinho da década de 90, atualizamos o produto aqui no Brasil, modificamos a micronização e começamos a utilizá-lo e fazer todos os testes e os trabalhos dentro da exigência da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, o nosso produto, ele é chamado Stipper Brasil justamente por isso, porque ele tem uma diferenciação em micronização e matéria-prima do europeu. Mas, basicamente, o princípio terapêutico é o mesmo. Utilizar o quartzo como a nossa matéria-prima. Então, ele está no Brasil sendo divulgado desde 2004. Então, estamos em 2016 e a quantidade de pessoas aí que levantou o braço informando, está aqui pela primeira vez, realmente é surpreendente. Então, nós fazemos esse workshop pelo menos 2 vezes ao ano em São Paulo, justamente para isso, para divulgar essa técnica, divulgar esse produto terapêutico que é hoje ainda uma grande novidade no país. Então, alguns dos produtos, mas principalmente do que ele é constituído, ele é 100% quartzo de rocha, ou seja, ele tem uma formação de uma pedra que é hialina por ela ser transparente. Então, o quartzo de rocha, ele é o maior e melhor reordenador de onda que se conhece ainda no mundo. Então, ele é utilizado em todo o aparelho que necessita de passar a informação através de imagem perfeita e som perfeito. Todo e qualquer aparelho eletroeletrônico que você tem na sua casa contém um transistor feito à base de dióxido de silício, que é a base do quartzo, é o componente principal do quartzo hialina, é o dióxido de silício. O nosso corpo contém silício, então ele é ainda biocompatível com o nosso corpo. Por isso que a gente utiliza muito as pedras para fazer terapias com as pedras. Então ele faz uma boa informação, reordenação das nossas frequências corporais. A exigência do mercado, a parte estética é muito grande ainda hoje, então nós temos também ainda a máscara, desenvolvendo atualmente outros produtos, não só para a área humana, mas também para a área veterinária. E aqui, olha, é a nossa pedra. Esse é o quartzo de rocha hialino, que é a matéria-prima do Stipper.
Então a gente pega essa pedra, faz uma micronização adequada para a pele humana. O que seria isso? Fazer com que ela seja muito bem rolada e depois micronizada, ou seja, triturada, numa miligramagem que não caia via poro, ou seja, ela não penetre no seu corpo. A ação dela vai ser única e exclusivamente derme, vai estar ali, ó, na sua pele, na epiderme e derme. Então ela não vai penetrar, não vai cair na sua corrente sanguínea para fazer o efeito. O efeito dela é só na pele. A pele é o nosso maior órgão. Então a gente ainda está tendo contato com esse órgão. Então a pedra, ela vai funcionar externamente. Então é uma técnica não invasiva de grande efeito terapêutico. E lembrando, né, que o silício, ele tem esse poder de reordenação. Então sabe-se que a crosta terrestre, né, ela é formada pela maior quantidade de silício e oxigênio. Então tira-se essa camada da crosta terrestre, retira-se o centro dela para fazer os transistores e o que fica externo é o que a gente usa para o nosso produto, que é o quartzo hialino que sobra. Então ela faz a reordenação, né, da camada terrestre, ou seja, se eu não tivesse o silício recobrindo toda a crosta terrestre, ele não conseguiria manter esse equilíbrio da nossa gravidade, do nosso eixo, né, magnético. Então, se eu tenho esse silício dentro do nosso corpo, ele também vai manter o quê? O nosso equilíbrio orgânico. O envelhecimento está relacionado ao déficit de silício. Cabelos brancos, unhas fracas, dentes fracos, tudo isso está relacionado a déficit de silício. Então, uma pedra que contém uma grande quantidade de dióxido de silício, ela vai ser biocompatível com o seu corpo. Então, ela tem essa capacidade de reordenação justamente por isso. O seu corpo reconhece essa frequência do silício e automaticamente ele se equilibra. Simples assim, viu, gente? Então essa é a explicação do Stipe. Por mais que vocês não queiram entender, não queiram aceitar, é simples. Quantas terapias no mundo existem que trabalham com pedras? Muitas, não? Principalmente o quê? Povos mais antigos. Então, se você jogar lá para a Índia, né, os Vedanas, então se um povo mais antigo que trabalhava com pedra sempre foi o povo indiano. Eles sempre trabalharam com as pedras, né? A organização de chakras com pedras. Então isso é muito mais antigo do que o povo egípcio. Mais antigo ainda, o povo sumério. Mais antigo ainda, o povo atlanta, que trabalhava com cromoterapia, luz e pedra. Então, não é uma técnica nova. Ela está apenas o quê? Com uma nova roupagem, uma nova informação. Tá? Uma coisa mais simples, onde vocês não vão precisar ter pedras no seu consultório. Então é só usar as pastilhas para você ter esse efeito biocompatível do silício. Ok? Bom, e a pele, né? Ela tem essa capacidade de biorressonância. Toda vez que eu colocar uma pedra, ou principalmente um cristal de quartzo de rocha, que é rico em dióxido de silício, em contato com as regiões que estão em desequilíbrio elétrico, ou seja, essa frequência do corpo está desequilibrada, ele vai fazer isso, ele vai entender essa frequência desequilibrada, vai reordenar e enviar uma informação via pele que segue o caminho dos nossos receptores, esses receptores que nós temos na pele, né, receptores sensórios, e vão levar até o seu cérebro. E o cérebro faz a autocorreção. Então é uma autocura. Ele simplesmente dá o quê? O start inicial. Ele dá o princípio para a reordenação. E ela vai ficar com você, para onde você for, o tempo todo, 120 horas, ou seja, 5 dias ininterruptos no seu corpo, fazendo esse reequilíbrio, essa reordenação de ondas no seu corpo. Tá? Por que a gente diz que o ser humano
emite energia? Alguém sabe informar por quê? Todo mundo fala assim, nosso corpo é energia, nosso corpo é energia, tudo é energia, né? Tudo é energia. Mas por que a gente afirma tanto isso, que o nosso corpo é energia? Porque nossas células fazem o quê? O tempo todo a célula, o nosso corpo é vivo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo emana energia porque é um momento vivo que nós estamos aqui, a mesa, a cadeira, tudo é vivo. Eles estão em fase de decomposição. Toda a matéria tem vida, tem célula. As células se chocam o tempo todo umas nas outras, emitindo o quê? Uma carga elétrica. Porque nós temos substâncias químicas no nosso corpo que fazem isso. Então, toda reação química elimina o quê? Libera o quê? Energia. Essa energia pode ser medida no nosso corpo em hertz, assim como a gente mede qualquer coisa. Esses hertz são captados através de quê? Equipamentos de imagem. Porque esses hertz se transformam em luz. Já ouviram falar em fótons ou fotons? É isso, é a célula uma se chocando com a outra, tendo essa reação química que libera a energia em forma de luz. Essa luz é captada por um raio-x, é captada por um aparelho de magnético, um aparelho ressonância, um aparelho de tomografia, porque ele está captando aquela luz da reação química que é a energia. Então, forma-se gráficos, forma-se imagens. Então, nós somos energia, sim, o tempo todo. E quando a nossa energia desequilibra, nós temos que ter alguma coisa para nos equilibrar. Não outro componente químico dentro do corpo. Nós temos que equilibrar o princípio, nós temos que equilibrar aquela célula. Então, o Stieber vai fazer isso, esse quartzo de rocha vai fazer isso através da sua pele. Vai enviar essa informação para o cérebro que vai reordenar o caminho e o choque das células, uma com a outra, a parte externa da célula, nessa composição química do seu corpo para melhorar a reordenação. É isso que acontece. Então, existe uma coisa mais simples do que isso? Sim ou não? Existe. Meditação. Mas quem para meditar? Meditar é esvaziar a cabeça. As pessoas conseguem esvaziar a cabeça? Não, é cada vez mais difícil, né? Então, o Stieber, ele é simples por isso. Ele vai fazer com que o seu corpo aprenda a utilizar a energia que ele tem. Ele vai reordenar todas as suas células para que elas possam, de fato, trazer o equilíbrio elétrico para o seu corpo. Então, eu vou equilibrar eletricamente você. E aqui, olha, uma constatação, de uns pesquisadores numa universidade da França, em 1965. Eles pesquisavam sobre acupuntura, a eficácia da acupuntura. E eles descobriram que na pele, que é esse grande órgão, ela tem 42% do sistema nervoso cérebro espinhal, 18% de plexo nervoso perivascular e 40% de plexo nervoso, que é uma veia. Que órgão maravilhoso é a pele, não? E a gente maltrata. Então aqui, olha, a pele, o Stieber vai ficar aqui em cima, ele vai estar atuando na epiderme, na derme, reorganizando todas essas estruturas mais importantes que estão aqui embaixo, que são esses nossos receptores. Então são esses receptores de pressão, calor, frio. Nós não temos, eu sempre falo, receptor de dor. Falar assim, eu tenho receptor nervoso de dor? Não, eu não tenho. A dor é o quê? É uma impressão que o indivíduo tem. Essa impressão é pessoal, é individual.
Então tem pessoas que falam assim, o meu limiar de dor é muito alto. Não, porque a relação dela com a dor é diferente de outras pessoas. Tem pessoa que você coloca o dedinho e ela já está gritando. Então ela tem uma relação, uma impressão do que seja dor diferente. Ela é mais sensível. Mas eu não tenho receptor de dor no corpo. Eu tenho receptor de pressão, receptor de frio, de calor, mas eu não tenho um nociceptor para dor. Curioso isso, né? Então você aprende o que é dor quando você é criança. Porque você cai, você machuca, aí você chora, a mãe vem correndo para dar beijinho, para passar a mãozinha, e aí você percebe que isso é legal. Né? Toda vez que eu me machucar, mesmo que eu não tenha essa impressão de dor, mas eu tenho um benefício nisso. E aí você vai criando essa relação com a dor. Né? Vai disparando cada vez mais dores, cada vez menos dores, se você não recebe esse carinho. Aí você fala assim, isso não é bom, então eu não vou sentir dor. Ou, eu vou sentir dor, porque eu estou tendo uma recompensa disso. Essa é a relação, tá, gente? De dor. Sim, pesquise. Pesquise sobre dor. Né? Você vai ver que não existe receptor. Não existe, olha aqui. Nenhum deles é de dor. Você não tem. Então fala assim, eu vou sentir dor? Se eu quiser, eu sinto. Se não, eu não sinto. Vai depender de como eu criei lá na infância essa relação. Tá? Então, para e pensa. Essas pessoas que se colocam, né, em ganchos suspensas. Vocês já viram isso? Já. Elas mostram dor em suas faces? Não, elas mostram o quê? Prazer, alegria de estar fazendo aquilo. Agora vai eu fazer isso? Nossa, não dá, né? Então as pessoas treinam a mente para. A mesma coisa, a criança, ela treinou a mente para sentir dor. O adulto, ele pode treinar a mente para não sentir dor ou sentir dor quando ele quiser. Tudo é uma carga elétrica que é disparada. Né? Então essas máquinas que medem aquilo que você está dizendo de verdade ou de mentira, como isso é determinado? Através desses impulsos elétricos da sua célula. Então você altera a pressão, você altera a corrente sanguínea, e aí se percebe que você mentiu ou falou a verdade. Tá? A mesma coisa o Stipper vai fazer. Ele vai captar essa energia desequilibrada dentro de você e vai equilibrar na medida certa para o seu corpo. Nem mais, nem menos. Porque as pessoas perguntam assim, mas um paciente que tem câncer, ele pode usar? Não só pode como deve. Existem muitos trabalhos, principalmente em universidades hoje em dia, usando o Stipper contra o câncer. Tratando pacientes que não podem ser agulhados com acupuntura em pontos de acupuntura com Stipper. Câncer de colo de útero, câncer de mama, tá? Câncer de próstata. Então tem muito trabalho assim. Por quê? Porque o Stipper, ele é não invasivo e ele equilibra na medida certa. Ele não altera uma determinada área celular que a acupuntura pode modificar. Tá? Mitocôndria. O Stipper não altera a mitocôndria. A acupuntura pode alterar. Então está se substituindo e muito, tá? Agulha por Stipper. Então, o efeito que ele vai trazer para o seu corpo. Metabolismo basal, né? Equilíbrio interno e externo da célula. Ele não vai alterar, mas ele vai equilibrar dentro da medida possível. Acelera, né, as reações enzimáticas para que você tenha, sim, esse aporte melhor dessas substâncias dentro do seu corpo. Reforço em relação aos processos de fagocitose por conta de infecção. Então, se você tem dores tendíneas, que passa a ser um processo inflamatório, uma fascite plantar, se você tem uma gastrite, né, todas essas ites da vida, você vai poder tratar adequadamente com Stipper. Faz também eliminação de radicais livres, porque se você tem uma
grande quantidade de processo inflamatório no seu corpo, a primeira medida que você toma qual é? Tomar um anti-inflamatório. Na maioria das vezes, ele vem acompanhado de um antibiótico. E aí você começa a gerar cada vez mais o quê? Células cancerígenas, células deformadas, que são os radicais livres. Associada a uma alimentação inadequada, associada a práticas inadequadas, você começa a ter esse acúmulo e gera cada vez mais processos inflamatórios. Então ele ajuda nesse processo a liberar, tá, essas células que estão super inflamadas, guardando substâncias que não podem mais ser guardadas. Daí ele faz também o quê? Enxuga seu corpo. Ele tem uma atuação no sistema linfático, reduzindo, né, esse acúmulo de líquidos. Ok? Relaxamento de musculatura lisa e estriada, que é o que todo mundo quer, né? Uma analgesia. Então ele também consegue fazer isso, essa analgesia. Aumenta a produção de oxigênio, porque ele melhora a reordenação dessas substâncias do seu corpo, melhora o aporte de oxigênio da célula, melhora também a parte o quê? Sanguínea. Vai dar uma boa melhorada nisso. Ativa a circulação sanguínea e linfática, fazendo, né, uma vasodilatação. Então, mas eu tenho pressão alta, posso usar? Pode. Ele vai fazer uma vasodilatação na área que é necessária. Ele não vai fazer uma grande movimentação. A única restrição seria para quem já tem o quê? Trombose. Eu não vou usar sobre a região com trombose, mas eu posso usar distal. Ok? Exemplo, tem uma trombose de membro inferior. Perna esquerda, está com trombose. Posso colocar ali, Janete? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque ele vai agir imediatamente. Não é que ele vai esperar para daqui a 2, 3 dias estar fazendo isso. A partir do momento que você coloca, ele já está fazendo essa reordenação elétrica, essa reordenação, essa vasodilatação. Então, se eu já tenho essa perna comprometida, eu posso usar o quê? O membro oposto. Eu posso usar mais para cima, mas ainda assim eu posso usar o stipe, sem comprometer a área. Ok? Deixa eu voltar aqui. E melhora, por isso, a permeabilidade capilar e venosa. Mas aí as pessoas falam assim, Janete, posso colocar em varize? Poder pode. Mas por que surgiu a varize? Ela surgiu sozinha? Não. A varize, ela é o quê? Ela saiu de um vaso maior, não é isso? Tem um vaso maior comprometido. E esse vaso maior comprometido dificulta a circulação e então ela vai formar por si só outros microvasos para dar o quê? Uma vazão na circulação. Se eu trato a microvarize, eu posso comprometer esse vaso maior? Está obstruído? Sim ou não? Sim. Então, sem eu conhecer esse paciente, eu não vou tratar a varize dele. Se ele não vier com os exames, comprovando que não existe, né, um comprometimento maior desses grandes vasos, principalmente de uma safena em membro inferior, eu não mexo na varize. Eu mexo em qualquer lugar, menos na varize, nem nesse vaso. Entenderam? Então, eu tenho que, no mínimo, aquilo que eu falo, se eu estou na área da saúde, o mínimo aceitável é saber o quê? Anatomia e fisiologia. É o mínimo aceitável. Exatamente isso que eu estou falando. Os microvasos, eles surgem por quê? Porque você já tem um déficit na circulação maior. Então eu tenho que pensar muito bem o que fazer com esse indivíduo que apareceu se queixando dessas microvarizes. Uma coisa bem básica que eu recebo muito em consultório são as mulheres no período pré-menstrual, com edema de membro inferior, né? E principalmente aqueles microvasos que aparecem na parte medial do joelho. Durante o mês está tranquilo, mas
quando chega esse período pré-menstrual, normalmente acontece essa formação desses microvasos nessa região. O que a gente faz? Vamos lá, senhores. O que nós podemos fazer? Trabalhar onde? Período pré-menstrual. Sangue. O sangue vai acumular onde? Ou já está acumulado e vai ser liberado? Região pélvica. Região pélvica, eu não tenho uma grande artéria que passa, né? Ela é o quê? Retorno venoso. Saiu, desceu, eu tenho que fazer com que essa veia que tem lá embaixo mande através de uma pressão mecânica dos gastrocnêmios a circulação para o alto. Mas já está comprometido. Forma onde? A parte medial de joelho. E aqui em cima também a coisa está mais o quê? Parada, cheia, porque tem o sangue para liberar para a menstruação. E normalmente as mulheres têm a irritação, né, que é a TPM. Por quê? Porque está tudo bloqueado. Alto e baixo. A coisa está lá embaixo, não sobe, e a coisa que está aqui em cima está subindo ainda mais. Não se encontra. Não há a grande circulação. Onde eu tenho que tratar? Embaixo ou em cima? No meio. Nem em cima nem embaixo, eu tenho que tratar no meio. Próximo, né, à região pélvica, em vasos que tem ali pontos de acupuntura, né? Eu posso fazer uma massagem, existe, né, uma técnica muito antiga do tempo, né, da civilização maia, que faz uma massagem nessa área intrauterina. Então é uma massagem profunda de liberação desse útero, principalmente para descomprimir os outros órgãos e descomprimir essa artéria, a artéria porta. Olha o nome dela, porta. Então eu vou descomprimi-la com uma massagem, mas eu posso também ali colocar um stipple. Entendeu? Então por isso que eu falo assim, eu tenho que entender o funcionamento do corpo, para que eu possa fazer um diagnóstico adequado e tratar. Porque tem pessoas que falam assim, eu usei o stipple e não funcionou. Aí eu falo assim, você errou no diagnóstico. A pessoa olha para mim chateada. Eu falo, você errou no diagnóstico, porque o stipple ele vai funcionar, queira você ou não. Eu coloquei no lugar errado, eu não vou ter 100% do resultado. Mas eu vou ter algum resultado. Mas se eu coloco na área correta, no ponto exato, eu vou ter sim 100%. Então o maior erro está onde? Diagnóstico. Não é fácil, não, mas eu tenho que raciocinar um pouquinho, né? Pensar um pouco. Bom, técnica não invasiva, aplicação rápida, né? Estimula por mais de 120 horas, né? Dependendo do paciente, reduz o risco de infecção, tá? Então vocês não precisam copiar isso não, viu? Tudo isso vocês têm aí no folhetozinho que vocês receberam, tem no site, tem lá uma apostila que vocês podem baixar a hora que vocês quiserem, tá? Então não precisa se preocupar em copiar não. O tempo de permanência é 120 horas, né? 5 dias inteiro no seu corpo, a partir do momento que você coloca. Posso tomar banho, molhar, ir à piscina, fazer toda e qualquer terapia de imersão, sem prejuízo da ação do quartzo. Ele já foi formado lá na pré-história. O dióxido de silício já está ali, então ele não vai sofrer nenhuma alteração. O que pode alterar, né, essa pedra? Então, algumas coisas que a gente vai ver agora, né, em relação assim, cuidados, né, para tomar. Em relação a ele, simplesmente, se houver uma vermelhidão na pele, é porque está havendo uma oxigenação mais rápida. Então, peles mais brancas, mais sensíveis, pessoas idosas, crianças, a tendência é haver essa vermelhidão mais rápida. A pessoa citar que está sentindo o local mais aquecido. Pode ficar vermelho, mas assim, em pouco tempo desaparece essa vermelhidão. Tá? Porque ele liberou e ele está oxigenando essa parte superficial e depois ele vai penetrar liberando mais ainda, ok? Cuidado também na hora de aplicar,
que a gente tem que tirar o pelo, tá? Então, eu não posso ter nenhum anteparo com as pastilhas. Ela tem que ficar aderida diretamente na pele. Então, se tem pelo na região, eu tenho que removê-lo para que ela fique o mais possível ligada, colada à pele. Então, tem pontos na cabeça, tem região na cabeça. Não dá para prender no cabelo. Eu tenho que estar direto na pele. Mas se eu conheço um pouco da anatomia, eu posso trabalhar em outras áreas que não seja a cabeça. Né? Então, os homens normalmente têm as regiões dorsais mais peludas que a mulher. Um pelo longo, a mulher tem um pelo mais curto. Então, eu tenho que remover esse pelo para que ele fique completamente aderido à pele. Janete, você falou que fica vermelho, né, a região. Isso. Eu tive vários casos de que ficou mais profundo quando eu tirei. Ficou como se fosse uma depressão. Tivesse uma... ela está falando, quando ela coloca a pastilha, ela percebeu que em algumas pessoas ficou uma depressão, formato redondinho da pastilha. É a pressão que foi dada inicialmente no esparadrapo. E a pressão que a pessoa faz, às vezes, dependendo do lugar, se coloca no quadril e ela dorme lateralizada, então a pressão ali vai fazer com que essa pastilha vai afundando, tomando a forma do corpo. E se esse corpo está com edema, aí vai formar, principalmente. Mas se não tem edema, não forma esse cacifo da pastilha. Normalmente é onde já existe um edema. Aí ela vai ficando. Quanto mais pressão eu faço para prender o esparadrapo, forma-se aquela depressão na pele. Tá? Então é um edema que tinha nessa região. Ele resolveu aquele edema da área, mas ainda continua na periferia. Tá? A mesma coisa vocês podem ver, se houve uma entorse, né, ou uma lesão onde existe um hematoma, vocês colocarem o stipper sobre o hematoma, deixa ali 24 horas ou 6 horas. Você tira, você vai ver que onde a pastilha ficou está completamente limpo, não tem mais aquela marca de sangue na pele, mas na periferia continua. Tá? Porque ele vai agir imediatamente. Isso acontece direto, as pessoas ficam assustadas, mas é assim mesmo? É na hora. Então, se eu faço um diagnóstico adequado e coloco na área correta, eu vou ter um resultado rápido, eu não preciso ficar esperando uma semana para o paciente dizer, agora eu vou melhorar. Não, ele já melhora imediatamente. Se é dor, analgesia é na hora. Eu falo analgesia, não quer dizer que curou. Ele vai fazer uma analgesia na hora para começar a fazer o quê? Um processo de reordenação. Ok? Bom, e aí eu tenho que fazer a higienização da região. Se tiver pelo, eu tenho que limpar todo o pelo. Uso um esparadrapo adequado. Tem paciente que eu uso micropore, que dispara alergia. Né? Aí tem paciente que eu coloco esparadrapo comum, não tem alergia. Por incrível que pareça, eu tenho trabalhado muito mais agora com esparadrapo comum dessa marca. Não estou ganhando nada com isso, mas o bege, não o branco. É o que eu tenho usado direto. Micropore, gente, eu não sei o que está acontecendo. O que as pessoas têm disparado de alergia com micropore, eu fico curiosa com o fato. Tá? Então eu tenho usado mais o esparadrapo comum bege, dessa marca, que ele é mais fino, ainda tem a cola, mas as pessoas não disparam alergia. Mesmo as mais alérgicas não têm disparado. Se eu falar a marca, eu vou ligar para eles antes. Não, deixa eu ligar primeiro, deixa eu mandar um zap para eles para ver se eles me mandam dinheiro, porque, olha, Nexcare, vagabunda a marca, né? Não é Johnson, não é aquela coisa, não é Johnson, mas é o que eu tenho me virado. Eu usei transpore, usei micropore, usei de tudo. Eu tenho me adaptado melhor que todos os pacientes em relação a isso, tá? Então vocês vão fazer o teste, então vocês vão ter que ter um arsenal de esparadrapos no consultório e ir testando. Coloca o micropore primeiro. Deu alergia? Coloca um outro micropore de outra marca e vai testando, vai testando. Uma hora vocês vão se achar.
Porque cada um aqui tem um grupo, né, de indivíduos para receber. Os que eu recebo estão se adaptando super bem com essa marca. Tá? Então aí vocês vão ter que fazer o teste de vocês. Eleger os pontos é só aprender. E aqui, olha, os cuidados e precauções, né? Não vou aplicar o stipper sobre feridas abertas, fístulas, fiz extração de comedões, não vou colocar, porque ele é um cristal micronizado. Imagina uma pedra triturada, pedra é pedra, vai cair na corrente sanguínea através dessa ferida na sua pele. O corpo vai entender isso como um agente, o quê? Agressor. Vai gerar um sistema de defesa, vai formar um processo inflamatório local e vai invaginar isso daí. Então eu não vou colocar sobre ferida aberta. Extrair um comedão? Não vai usar o stipper. Deixa cicatrizar aquela área. Ah, tem uma cicatriz recente? Deixa cicatrizar bem, a pele fechar. Fechou tudo? Aí eu posso passar a usar ou a máscara ou as pastilhas. Ok? Não vou aplicar o stipper sobre uma pele que tenha ácido retinóico, ácido glicólico. Os ácidos são feitos para uma determinada penetração na pele. Ok? O stipper ele faz o quê? Amplia, melhora, abre para a penetração de substâncias. Esse ácido que era para ficar numa determinada camada, o que ele vai fazer? Vai aprofundar e vai gerar mancha mais profunda. Sério, tá? Então, não usem com ácido. Há quanto tempo essa paciente que usa ácido, ou os homens que também hoje em dia também usam ácido, eu posso trabalhar com o stipper? Se ela ficar sem utilizar o ácido, né, que a gente sabe que o retinóico e o glicólico eles são cumulativos por até 48 horas, se ela ficar sem usar por 48 horas, após eu posso trabalhar tranquilamente. Ok? Não vou aplicar o stipper concomitante com magnetos. Ou seja, coloco o magneto, coloco o stipper por cima e prendo. Não vou fazer isso. Por quê? O magneto é um metal. O stipper ele potencializa metais. Esse metal pode gerar o quê? Processo alérgico. E aí, ao invés de você tratar, você traz um processo inflamatório para a região, né? Que não é muito bom. Então, posso, Janete, trabalhar com magneto stipper? Pode, desde que não seja no mesmo ponto. Tá? Então, coloco num ponto de acupuntura ou numa região muscular um magneto que vai trabalhar com polaridade e em outra área eu posso trabalhar com stipper, que trabalha com hertz e ordenação de ondas. Ok? Não vou aplicar aparelhos que emitam ondas elétricas, eletromagnéticas, sonoras ou lasers sobre essa pastilha. Existe uma coisa chamada piezoeletricidade. O que seria isso? É uma pressão exercida sobre uma determinada área e principalmente ossos e pedras sofrem esse piezoeletricidade, essa pressão, e modifica a carga elétrica. Como ele trabalha com carga, né, principalmente positiva e negativa, o nosso corpo tem colágeno, o colágeno trabalha com carga positiva e negativa. Se eu colocar um laser que tem, de novo, uma determinada potência de penetração sobre essa pastilha, sobre esse quartzo, ele amplia o quê? A sua refração interna. Então, se esse laser ia pegar uma camada de epiderme, ele vai até a hipoderme. Laser de superfície acaba aprofundando. Laser profundo aprofunda ainda mais. Ultrassom, a mesma coisa. Então, eu
Faço a terapia com laser, com ultrassom, com moxa, com eletroestimulação antes e depois eu posso aplicar nas mesmas regiões as pastilhas. Entendido isso? Dúvidas a respeito? Lá atrás. Eu posso alternar stipper e magnéticos em volta de uma ferida? Pode. Você não vai usar no mesmo ponto concomitante, foi aquilo que eu falei. Se você tem uma área e você pode, numa região de uma cicatriz, por exemplo, né? Então, deixa eu desenhar aqui para vocês um pouquinho. Você tem lá uma cicatriz. Aqui eu coloco uma pastilha, aqui eu coloco um magneto. Aqui eu coloco uma pastilha, aqui eu coloco um magneto. Sem problema algum. Aqui eu vou trabalhar em hertz e aqui eu vou trabalhar com polaridade. Sem prejuízo da terapia ou ao paciente. Ok? Outra pergunta. Pode falar. Você falou da parte da menstruação, né? Sim. TPM, esse tipo de coisa. Se eu tiver que utilizar para miomas, né? Eu poderia fazer o stipper na região do útero e passar a máscara, como se fosse uma argila, no lugar da argila? Vamos lá. Miomas. Se eu conheço essa paciente e ela já fez todos os exames e esse mioma não é um mioma que comprometa, não é cirúrgico, eu posso trabalhar. Mas, na maioria dos casos, ele é cirúrgico. E se eu começo a mexer demais, sem ter todos esses exames, essas informações, eu posso gerar uma hemorragia, não posso? Pode. Então, melhor não, né? Então, sim, por isso que eu falo, a primeira coisa quando o paciente liga para mim e quer marcar uma consulta, uma sessão, eu pergunto, você já foi ao médico, já fez os exames, tem os exames em mão? Tenho, traga-os. Por quê? Eu vou dar uma olhada e ver se eu posso atuar. Se não, eu encaminho para o melhor profissional. Ok? Então, teve uma lesão essa semana mesmo, de tornozelo. Estava inchado. Continuava andando, mas estava inchado, já tem um mês que teve a lesão. Você fez o exame? Não, não fiz. Então vai fazer. Fez o exame. Quando trouxe o exame, fui dar uma olhada, tinha uma lesão que era cirúrgica. Eu encaminhei para o cirurgião. Certo? Aí eu fico ali tentando colocar stipper ou fazer qualquer outra coisa. Não dou resultado. Postergo uma cirurgia que era de extrema necessidade. De quem é a responsabilidade? Nossa, né? Então, mioma, a primeira coisa que eu pergunto, fez os exames? Fiz. O que o médico falou? Que eu tenho que operar, mas eu não quero fazer a cirurgia, não é questão de querer ou não. É a necessidade. Faz a cirurgia, depois eu trato você para a recuperação pós-cirúrgica. Tranquilo, sem problemas. Aí você pode sim usar o stipper, usar a máscara na região, né? Fazer uma recuperação dessa cicatriz para não deixar aderência, que em grande maioria deixa aderência. Então, eu posso atuar pós-operatório, não necessariamente evitar ou reduzir o mioma. Sim, a minha dúvida era essa, reduzir, porque está aumentando, né? Se está aumentando, ele está ligado, assim, o mioma, gente, ele é ligado a uma artéria. Ele está recebendo sangue de uma artéria. Então, eu não vou brincar com isso, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é assim, faça a cirurgia. Já que ele está aumentando, vai lá e faz a cirurgia. De repente, não precisa remover o útero. Consegue-se remover somente o mioma. Mas manda essa criatura tratar também a cabeça. Ou você trata a cabeça dela. Tá? Mioma significa literalmente me ame. Tá? No latim, me ame. Mioma, me ame. Então, olha bem. Diga. Não sei se pode ser viajando. Você falou sobre relação ao genética, enfim. A pessoa tem marca-passo ocupar essa região também? Não, gente, olha, marca-passo. Ele não tem essa capacidade, né, de alterar. Muito pelo contrário. Existe um hospital no interior de São Paulo, né, dentro da faculdade da UMORP, onde a gente vai lá, uma vez ao ano, dar treinamento aos médicos e aos fisioterapeutas de lá, do hospital de base deles,
que trabalham com pacientes pós-cirúrgicos cardíacos, que colocam um marca-passo interno ou fazem a cirurgia de troca do coração, válvulas, stents. Então eles colocam dentro do centro cirúrgico, já na cicatriz desse paciente, para melhorar, aumentar esse poder de cicatrização e a regulação de tudo. Então esses pacientes passaram a ficar menos tempo internado, a economia que eles tiveram. Então, o tempo de internação era de 10 a 15, eles reduziram para 8 dias. Medicamentos que se usava reduziram em até 60% em relação à dor. Então ele faz analgesia também. Então ele só tem ganho em relação a isso. Então não vai alterar marca-passo. Ah, tem um metal dentro do corpo, uma prótese, né? Não, ele não vai fazer, ele não trabalha com a parte específica como o magneto trabalha, que a gente sabe que o magneto dá alteração, porque ele trabalha com polaridade. Né? Então o Stiper ele vai trabalhar com regulação de hertz da célula. Então ele não vai interferir nisso. Ok? E a endometriose? Endometriose. Então, vamos lá. Eu tenho que entender como se formou essa endometriose, né? Por que esse endométrio, né? Endo, de dentro, métrio, teria que estar no útero. O que esse endométrio está fazendo do lado de fora do útero? Comprometendo principalmente parte intestinal. Então vamos lá, o que está acontecendo com essa criatura? Está disparando a endometriose. Né? Então eu tenho que tratar não só a parte específica, de novo, tem que ter os exames, na maioria das vezes é cirúrgico, tem que tomar algumas medicações. Então eu tenho que fazer primeiro esses questionamentos, saber se ela está tendo um atendimento adequado, para que eu possa trabalhar essa endometriose um pouco mais na parte psíquica. Tá? Não tão física assim. Bom, você? Entre problemas como depressão e ansiedade, a gente consegue trabalhar com aurículo? Sim, eu tenho atuado bastante. Né? Hoje a gente vai estar vendo um tratamento, um trabalho, né, na verdade, a parte psicossomática, através da orelha. Né? Então eu trato fibromialgia, depressão pós-parto. Tá? Então são coisas pesadas que a gente não vai atuar no macro. Eu prefiro sempre trabalhar no microsistema. Ok? Senhor. Essas questões de patologias, tal, acho que esse cuidado que você está colocando vale para qualquer terapia. Sim, claro. Qualquer meio que você utiliza tem que ter esses cuidados. Agora, uma coisa mais simples. Em relação a esses colchões, e manta magnética, manta eletromagnética, que leva a criança da escola, enfim, né? Pode a pessoa depois uma aplicação? Olha, gente, na verdade, assim, a pergunta dele, os magnetos, de uma maneira geral, né? Você tem palmilhas, você tem máquinas com magneto para você ficar fazendo massagem. O magneto, ele pode ser trabalhado em você, usado, por até... Tá? E se você tem um colchão, se você usa uma palmilha, você pode ficar com ele até uma semana. Mais do que isso não dá. Ele começa a gerar o desequilíbrio. Passou de uma semana, então um conselho. Quem tem um colchão, compra um colchão comum. Volta para o colchão comum. Que de repente, se você usa ele há mais de um mês e tem dores ainda, significa que ele já trouxe o desequilíbrio eletromecânico do seu corpo. E as pessoas não prestam atenção nisso. Tá? Há muitos anos atrás, eu recebi uma paciente, quando eu ainda atuava em São Caetano do Sul, com osteopenia. 32 anos e com osteopenia. E queria fazer acupuntura para melhorar essa condição. Só que ela também sentia muitas dores articulares, que era dado em função da osteopenia. Quer dizer, o diagnóstico era esse. E na conversa, na anamnese, eu falei assim, ela falou, eu procurei comprar um colchão para melhorar, mas eu só tenho piorado. Falei, que colchão você está usando?
Ela falou assim, eu comprei há uns anos atrás aquele colchão com magneto. Aí eu falei, há quanto tempo você usa? Já tem pelo menos uns 8 anos. Aí eu falei para ela, faz o seguinte, dorme na sala, compra um colchonete, põe na sala, dorme, esquece esse colchão, sabe? Não deita mais nele não, porque você vai perceber que em uma semana essas dores vão embora. Ela deu risada. Ela falou, eu vou testar. Nossa. Ela viu, ela falou assim, em menos de uma semana, 3 dias dormindo no colchonete, eu falei assim, eu vou voltar lá e vou esfregar na cara dela o colchonete. Então ela percebeu que, dormindo no chão, num colchonete, ela reduziu as dores. Aí eu falei, que dó, hein? Aí ela, o que eu faço com esse colchão? Eu falei, joga fora, nem pro seu inimigo você dá. Joga fora. Ela falou, e pior que eu comprei um pra minha mãe, pra dar de presente. Falei, cancela o pedido. É legal, compra um colchonete, que vende hoje em dia os colchonetes de magneto. Compra um colchonete e ao mesmo tempo você compra uma caixa de isopor grande. Ficou uma semana com ele na sua cama, pega ele, dobra e guarda nessa caixa de isopor, porque você isola a emissão dessas ondas magnéticas, tá? Então você não fica ainda nesse campo de interferência de ondas. Então esse é o conselho que eu dou, ok? Diga. Fala um pouquinho sobre o stipper, sobre pintas e nervos e manchas. Manchas, né? Pintas, nervos e manchas. Você pode estar aplicando ele vai reduzir, mas ele não vai eliminar 100%, tá? Porque vai depender muito do tipo de pele e do tempo que houve essa lesão. Ele dá uma boa clareada, ele melhora essa ligação, né, da pele com essa parte sensorial, ele dá uma melhorada nisso, mas 100% ele não consegue fazer, tá? Então assim, quem tem manchas, principalmente manchas por conta de ácidos, né, dificilmente você vai eliminar 100%. Você consegue dar uma boa melhorada, uma clareada. Eu tenho muitas na face, porque a ideia era, na época, todo creme tinha ácido. Antes de eu entender o que era ácido, eu usava os cremes com ácido. Hoje em dia eu não uso mais. E aí eu trabalho o dia inteiro sobre lâmpadas. E você tem que usar um fator de proteção, no mínimo 70. Mínimo 70. Se você usa ácido, você tem que usar fator 70 para cima. Ok? E eu usava fator 30, 25. Porque eu percebia que o fator maior, o 50 que tinha na época ainda, né, ele deixava minha pele muito oleosa. Aí eu passei a usar o 25 e o 30, que não dava tanta oleosidade na pele. E com o tempo eu comecei a perceber assim, mais manchas aparecendo, e mais ácido eu usava, e mais mancha aparecia. Mas chegou uma hora que eu falei assim, peraí, deixa eu entender o que é ácido. Aí, fazendo a faculdade de biomedicina, eu fui entender o que era ácido. E eu parei com o ácido. E fiquei com as marcas. Clareou bastante, eu uso a máscara uma vez por semana. Clareou muito, mas não desaparece mais. Entenderam? Então vai depender muito do tipo de pele, né? E o tempo que você usou ácido e que tipo de ácido você usou. Vitiligo. Vitiligo? Não tenho experiência com vitiligo. Tem algumas pessoas em Minas que trabalham com vitiligo e dizem que tem resultado. Agora, como elas usam no vitiligo, elas não relataram. Dizem que reduziu bastante. Eu tenho experiência com a psoríase, mas com o vitiligo não. Então, aqui, quem quiser... A psoríase, eu trabalho em torno da psoríase, assim como eu trabalho com cicatriz. Tá? Então, eu coloco a pastilha, eu não passo a máscara. Só que tem uma coisa, gente. A psoríase está com uma casquinha bem pequenininha. Você começa a trabalhar com o stipper, essa casquinha cai e a ferida aumenta. Por quê? O que acontece? O que esse paciente toma para equilibrar essa psoríase, para reduzir essas feridas no corpo, que é um processo alérgico, antihistamínico também, né? E aí o que acontece? Forma aquela casca por cima, mas embaixo está o quê? Aberto, cheio de líquido. Então eu faço o quê? Eu jogo o lixo para debaixo do tapete. Quando eu começo a trabalhar com o stipper, até mesmo com a acupuntura ou qualquer outra terapia, a tendência é que essas feridas façam o quê?
por limpe, porque eu tenho que limpar de dentro para fora. Então ela vai aumentar, ela vai piorar o aspecto, ela vai ficar liberando líquido que estava retido. A pessoa vai imaginar assim, estou piorando e não melhorando. Só que você tem que orientar ela, olha, o caminho vai ser esse. Vai aumentar, pode ser que piore, pode ser... Então você já vai alertando a pessoa para que ela possa experimentar desconforto. E se acontece, ela já fica mais tranquila, ela sabe que você está no caminho certo. Só que ela tem que aceitar isso. E aí ela tem essa piora antes de começar. Sim, até a cicatrização, porque a cicatrização tem que vir de dentro para fora. E aí você vai ter que trabalhar também a parte o quê? Psicológica. O físico é só para te mostrar a doença está onde? Toda e qualquer patologia que os médicos hoje em dia confirmam está onde? Mental. Começa no plano mental e para que você tome uma atitude, ela vem para o plano físico. Seja o que for. A entorse de tornozelo? Ah, porque eu tropecei na calçada. Por que você tropeçou? Você estava prestando atenção onde você caminhava? Não, né? Depois do advento Zap Zap, menos ainda. Então, não vou fazer moxa sobre a pastilha. Ou eu faço a moxa, né, primeiro e depois eu aplico. Então não tem essa de, eu vou fazer uma moxa sobre a pastilha para potencializar a ação do quartzo. Não, você não vai mudar nada nele. Tá? Você poderia fazer ou não? Não. Não precisa, gente. Você pode. O bastão cromático, ele tem o que na ponta? Uma pedra que deve ser o quartzo. Na maioria das vezes não é um quartzo, é uma resina em formato de diamante, para refratar essa luz para dentro do corpo. Não precisa. Então, eu faço a cromo e depois eu aplico o stipper. Então vai ser sempre assim, viu? Ou eu ponho o stipper ou eu faço a cromo. Mas eu faço a cromo e depois posso colocar o stipper ali mesmo. Eu faço fisioterapia, faço ultrassom primeiro, depois eu coloco nos pontos ainda reativos o stipper. Faço eletroestimulação, nos pontos ainda reativos eu coloco o stipper. Eu não preciso deixar de realizar a minha técnica, a minha prática. Posso fazer a massagem e depois eu aplico o stipper nos pontos que sobraram. Então ele não veio para eliminar nenhuma terapia, ele veio para somar. Então ele soma a qualquer prática terapêutica, qualquer. Agora eu só tenho que saber como associar isso, ok? O stipper não vou usar, né? Laser e as peles sensíveis, toma cuidado. Eu posso trabalhar, olha gente, com essa infinidade de terapias, acupuntura, fisiomassagem, na estética, na área veterinária, odontologia, na psicologia e na medicina clássica. Na veterinária tem que raspar o pelinho do cachorro. Sempre. Cavalo, cachorro, gato, coelho. Eu atendi uma artrose coxofemoral de um porquinho da Índia. Tica, espanhola. Tica, né? É tão bonitinha. A tica fica quietinha. Então, o que eu faço na tica? Eu faço a moxa nos pontos de acupuntura, porque não tem tanta massa muscular assim, né? Então eu não vou botar agulha nela. Então eu faço a moxa e depois naqueles pontinhos eu coloco o stipper auricular, que é pequenininho. Raspei nela o pelinho todo da perninha dela e trabalho com ela. E ela tá super, super bem. Tá? Trato cavalo, né? Grande porte. Já tratei vaca com o stipper. Então a gente está desenvolvendo ainda esse produto, né? Porque o problema é a quantidade, né? O tamanho da pastilha ideal para eles e a micronização para ter uma concentração adequada para eles. Então isso é difícil.
Para o ser humano foi fácil, agora para o animal é complicado. Só um pouquinho, porque eles não falam assim, melhorei. Né? Não melhorei, fica difícil. O animal será para perguntar, né? E a acupuntura? Então, a gente sabe, em relação, né, à acupuntura, que o ponto de acupuntura, ele trabalha, né, com a terminação nervosa, vaso linfático e sanguíneo, que foi aquelas impressões que foram feitas em 1965, né, em Paris. E aqui na Alemanha, né, a gente conseguiu ter esse estudo relativo só, única e exclusivamente à acupuntura. Então, onde se confirmou principalmente a ação do E36, a ação do bexiga 57, bexiga 58, né, o BP6, que se dizia ponto abortivo. Então, lá nessa faculdade em Baden-Baden, eles perceberam que ele não é abortivo. Ele estimula muito mais aporte sanguíneo para o útero, mas ele não causa aborto. Ele não aumenta contração, ele aumenta aporte sanguíneo. Quem aumenta a contração uterina é o outro ponto, que não tem nada a ver com o baço, tem a ver com o rim, R8 e R9. Tá? Então, os estudos, né? É interessante, viu? Vocês buscarem essas pesquisas, é bem legal. E aqui, esgotamento físico e mental. Desde que eu comecei a estudar medicina chinesa, todo mundo quer uma receita básica para acabar com o esgotamento físico e mental. Né? A primeira coisa que todo mundo quer é resolver, né? Principalmente quando a gente estuda muito, trabalha muito, precisa, né, disso. Então, esses pontos são usados para o grupo feminino. Não ajuda muito o homem, né? Então, para a mulher, o E36, o Zanli, né? O VC12 e o VC6. Então, a gente tem esses 3 pontos que formam o tal do triângulo da longevidade. Um triângulo maior e um triângulo menor. Algum voluntário ou voluntária para vir à frente para a gente aplicar esses pontos? Tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui bem tosco, tá? Eu não sou grande desenhista, não. Então, tá aqui. Vou botar um sorrisinho. Sorriso largo, né? Então, esse paciente, imagina assim, a mulher. Então, eu tenho um ponto aqui ao centro, tenho um outro mais abaixo e um em cada membro. Eu formo 2 triângulos. Em algumas literaturas, eles apresentam E36 com o VC12. Em outras literaturas, isso mais ocidental, né? O E36 com o VC6. Mas os tratados antigos falam E36, VC12 e VC6. Vasoconcepção. Tá? Quantos acupunturistas nós temos aqui? Por favor. Poucos. Nossa. Massoterapeutas. Fisioterapeutas. Está caindo o número de fisioterapeutas? Como assim, gente? Porque antigamente o que mais aparecia era físio, né? Nos nossos workshops. Hoje em dia são poucos. Acupunturistas também. Psicólogos. Enfermeiros. Né? O que mais? Dentistas. É isso que eu ia falar. Às vezes aparece médico também. Médicos. Vamos lá. Não? Biomédicos. Alguns. O que mais que eu esqueci? Vamos lá. Terapeutas holísticos. Então a gente fala assim, se você é acupunturista, se você é massoterapeuta, se você é um terapeuta holístico. Né? Então você já tem essa ideia, essa formação. Mais alguém que eu esqueci? Mais alguma profissão? Estética? É mesmo, né?
É porque hoje em dia todo mundo faz na estética, todo mundo trabalha, não tem essa formação, não existe esse conceito, né, de ser só esteticista. Então todo mundo que trabalha com fisioterapia também é esteticista, quem trabalha com acupuntura também é esteticista, quem trabalha com massagem também é esteticista. Dentista hoje em dia está querendo ser esteticista também. Nossa, o campo está crescendo. Né? Então, voluntário aqui à frente? Pergunte. A concentração das pastilhas, tanto para celular quanto é a mesma? É a mesma. Só o tamanho. E aí, por exemplo, se eu for pôr no 16, tem diferença se eu colocar a auricular ou a outra? Na realidade, você vai ter em função do quê? Do tamanho da pastilha. A parte, né, micronizada é a mesma, a concentração a gente procura sempre colocar a mesma. Porém, sabe-se que a macrosistema funciona melhor do que a de microsistema em macrosistema. Então eu uso a verde, o potinho verde, que é de microsistema, auricular, mas eu posso trabalhar em qualquer microsistema. Então existe o microsistema da mão, o microsistema do pé, da face, da orelha, do abdômen, da dorsal. Então eu posso trabalhar nesses microsistemas todos, com a de microsistema. Né? Que ela se adapta melhor a isso. Pode aplicar na articulação quando fazer. Ela falando, posso aplicar de microsistema nas articulações? Pode, principalmente de mãos, né? Ou dos pés, você pode estar trabalhando com a de microsistema, não tem o menor problema. Tá? Então você pode, eu uso a de microsistema também em estética, né? Naquelas rugas, eu trabalho assim. Ok? Então, não, gente, ó, a pergunta dela, posso cortar a pastilha de macrosistema? Não. A gente já criou a de microsistema justamente para isso, porque as pessoas pegavam a de macrosistema, cortavam. Teve um cara ninja que ele conseguiu cortar essa pastilha, né, de macrosistema em 20 pedaços. Então eu falei, o cara é ninja, né? Só ninja que consegue fazer essas coisas. Então ele aplicou, né, e não teve resultado. Eu falei, lógico que não vai ter. Então, a pastilha de macrosistema, ela está em tamanho, dimensão e concentração adequada para o macrosistema. A de microsistema está com dimensão e concentração adequada para a gente usar em microsistemas. Senão a gente não teria um trabalho de fazer uma outra pastilha. Como assim? Fazer aurículo com micro. Na verdade, você não vai trabalhar com micropontos, né? Porque se você trabalha pensando na aurícula chinesa, que trabalha com mais de 600 pontos em orelha, você só vai conseguir trabalhar dessa forma com agulha. E agulha bem fina. Essa agulha 25 por 30 que as pessoas trabalham, esquece, nem isso pega esses micropontos. Tá? Então você não vai trabalhar com esses micropontos, mas você tem um excelente trabalho sim em orelha. Agora, vou ter dificuldade de achar todos esses pequenos pontinhos, essas distâncias milimétricas de orelha? Lógico que você vai. Porém, se a pastilha, Janete, eu quero trabalhar, que uma vez me perguntaram, queria colocar no intestino delgado, mas ela estava pegando um pouco do rim. Tem algum problema? Não, trabalhar em rim é sempre bom, né? Todo mundo merece. Ela não vai trazer prejuízo, por quê? Ela vai reordenar aquele que está em desarmonia, desequilíbrio. Se o rim não estiver em desequilíbrio, ele não vai sofrer alteração alguma. Entenderam? Sim, então ele não vai alterar. Então não precisa ficar se preocupando muito em acertar milimetricamente aquela área. Por isso que na aurículo eu procuro trabalhar mais com os chakras e também com a aurículo francesa do que com a aurículo chinesa. Não que ela não possa ser usada, mas eu me sinto muito mais à vontade trabalhando assim.
trabalhando por área, por região, sabendo os hertz que tem naquela área. Então eu me sinto mais segura trabalhando assim. Ok? Cadê o voluntário? Agora eu senti firmeza. Esse esparadrapo, só que eu corto ele e arredondo as pontas. Bom, para... É esparadrapo mesmo, mas ele é mais fino do que os outros. Tá? Então, por que eu arredondo as pontas? Para que não solte, né? Ele tem uma aderência melhor. Não é compulsão, não. É. Ok, transtorno obsessivo. Isso. Então, se eu arredondo, olha, as pontinhas dele, o tempo dele de permanência na pele é melhor. Primeiro ponto, então eu vou trabalhar de cima para baixo. Apesar de lá na lousa estar os pontos, né, de baixo para cima, eu vou trabalhar de cima para baixo. O primeiro ponto que eu vou colocar é o VC12. Como eu acho o VC12? Ponta do xifoide, cicatriz umbilical, no meio, entre uma área e outra, eu tenho o VC12. Eu procuro colocar o vasoconcepção, ele começa na área, né, do períneo, sobe até a área do lábio inferior. Então eu vou colocar o esparadrapo dessa forma assim, no circuito, no fluxo do meridiano, para facilitar também. Então, primeira coisa que eu faço, seguro a pastilha, abro a pele, coloco o esparadrapo, abro a outra pele, então eu faço uma tração do tecido para poder prender o esparadrapo. Por que eu faço isso? Ele fica encolhido embaixo do fluxo para fica até mais O quê? Ó, fiz só isso aqui, olha, estiquei a pele. Você vai lá e estica o tecido. Você abre o tecido, faz uma tração nele. Abriu, aplica a outra pastilha, apoia e cola o esparadrapo no entorno da pastilha. Quando você soltar, ela vai ficar o quê? Esse esparadrapo vai ficar todo o quê? Encolhidinho. E então ela vai poder movimentar à vontade, sem ele soltar, sem fazer o quê? Repuxar esse tecido. Então, tenham sempre esse cuidado na hora de aplicar a pastilha. Faz uma atração do tecido, porque você coloca, por exemplo, vou colocar aqui no E36, aqui embaixo, próximo ao joelho. Então, eu vou fazer uma flexão desse membro para aplicar. Porque se eu aplico com ele estendido, na hora que ela flexionar, esse esparadrapo vai fazer o quê? Soltar. Então, a mesma coisa no abdômen. Então, faz uma atração desse tecido aqui, acima, e depois aplica o esparadrapo. Tudo bem? A pessoas com o abdômen mais vantajoso, não é melhor fazer de pé? Não. Faz diferença? Se você trabalhar de pé, quando ele sentar, vai soltar. O ideal é que quando ele deita, o que acontece? Espalha completamente, né, esse abdômen, essa musculatura que já é flácida, cai. E aí o que você vai fazer? Aplica, faz essa tração, ele não vai sentir nenhum problema. De pé você pode até marcar, mas não aplicar. Geralmente quando eu estou trabalhando, principalmente com estética, né, eu pego as pacientes mais gordinhas, faço a marcação da região que eu tenho que trabalhar com elas de pé, e depois quando elas deitam, muda completamente a conformação. Então eu já tenho essa área demarcada previamente para eu poder trabalhar. Ah, é
mas Não é a aplicação em si, é a localização do ponto. se você quiser localizar com ele deitado, é melhor ainda. Principalmente para você encontrar o local exato da cicatriz umbilical e o ponto do processo tifoide. O que eu me refiro é assim, a agulha, você coloca, a pessoa vai ficar aqueles minutos com a agulha ali deitada. A função do stick é ela se movimentar, é passar um dia, 3, 4 dias. Sim. Então vai ter uma alteração. Quando ela cair, uma pessoa com um volume muito grande de abdômen, até o bico vai ficar abaixo. Sabe? Na verdade, se o paciente está deitado, é a melhor forma de você fazer a aplicação. De você fazer uma palpação dessa região. Então, se a minha ideia seja colocar agulha, seja colocar stipper, cristal, seja lá o que for, a melhor forma de você fazer isso, localizar, realmente fazer localização anatômica, é com esse paciente deitado. Ou decúbito ventral ou decúbito dorsal. Ele de pé, você pode trabalhar vendo uma região, mas não consegue determinar posicionamento correto. Ok? Então, esse é o cuidado principal. Um paciente, por exemplo, tem AVC. Ele é um cadeirante, né? E você não consegue transferir, eu tenho muito paciente assim, transferir o plamarca para você poder atuar com acupuntura, com stipper. Então, você vai onde? Nas medidas anatômicas, palpa aquele corpo para você poder encontrar uma região próxima àquilo que você quer trabalhar. Mas se esse paciente pode deitar, não tem problema, você coloca ele deitado, seja o peso que for, você pode colocar ele deitado. Deve, né? Colocar, então, equilibrar a coluna dele, né? O quadril, cervical, então deixá-lo o mais confortável possível para fazer essa localização. Ok? Agora a gente vai para o VC6. Fazer a mesma coisa, tá? Arredondar as pontas para a gente poder aplicar no VC6. E aí a localização dele, onde ele está, onde ali diz que ele está, o caminho dele, né? De quem? Dela. Então eu tenho que fazer o quê? Fazer a medida, né, em relação à minha mão e a dela. Ó, confere. Se a mãozinha fosse menor, eu tinha que apertar os dedos. Se a mão fosse maior, eu tinha que afastar um pouco os dedos. Ok? Então, confere a minha com a dela. 4. Né? Achei o ponto. É aqui que eu vou aplicar. 6. 4. Achei aqui a região, tá? Palpo, né? VC6. C7 está um pouco abaixo do umbigo. Aqui onde eu estou com o dedo, VC 4. Aí eu coloco entre VC7 e VC4. No meio do caminho eu encontro quem? O 6. Tá? No meio do caminho está o 6. Então eu tenho que primeiro encontrar a cicatriz umbilical. Abaixo dele, achei quem? VC7. 4 dedos para baixo eu tenho VC4. No meio do caminho entre VC7 e VC4 eu tenho VC6. O 5 ele está meio de sul abaixo do 6. Então esses pontos são muito próximos um do outro. Tá? Então a gente tem que achar 2 pontos, né? Assim como eu fiz em cima. Achei o VC14, a cicatriz umbilical no meio do caminho, VC12. VC7, VC4 no meio do caminho, VC6. Da mesma forma, tomar cuidado aqui. E agora, os 2 inferiores.
Difícil? Isso é para o equilíbrio físico-mental. Da mulher e do homem. Trazer, né, mais equilíbrio. Por que para a mulher? Onde está o VC6? Próximo a quem? Próximos órgãos. Exatamente. O útero, ovário, por isso que ele serve mais para a mulher. Então, esses pontos, né, VC12 mais VC6 fazem um equilíbrio metabólico. Exatamente. Você comprimiu a pastilha com o dedo, Janete? Sim. Ah. Seguro, Não, a pastilha. tração. Aqui? Não, você não pôs o dedo. Só a pinça. A pinça. Aqui. Olha, eu costumo encontrar o E36 deslizando, né, o meu polegar na tíbia. Desliza ele facilmente na tíbia, ele vai parar no E36, olha. Tá vendo aqui, ó? Ele vem certinho no E36. Bem na frente aqui. Muita calma nessa hora. Muita calma. Então, olha, a mão desliza, eu não faço pressão, eu só deslizo e ele leva, olha, ao 36. Né? Então, é 3 distâncias da perna. O que seriam essas 3 distâncias? 3 tissuns. Como a minha mão e a dela batem, olha, patela, base da patela, os 3 exatamente no mesmo lugar. Aí aqui eu tenho que procurar cair na região. Nessa região eu tenho que fazer o quê? Procurar o ponto, o cacifo. Então eu vou circundando o dedo até achar. O cacifo está aqui. Eu vou e prendo. Seguro a pastilha, faço a colagem do esparadrapo, estico para baixo e vou e prendo o esparadrapo. Pronto. Caneta localizadora de ponto também. Eu confio na minha mão. Ela vai comigo para onde eu for. Barato, né? Prático. Então tá aqui comigo, para onde eu for eu tenho. Né? Não esqueço realmente, né? Então não esqueço de dar. Não tenho preocupação de estar trocando bateria, né? Eu não crio dependência em cima de equipamento de máquina de nada. Então, se você no início tem insegurança em localização, tudo bem. Vai usando até você começar a ter mais segurança na localização do ponto. Ok? Eu mesma, lateral. Sem problema. Você tem o Atlas, o problema do Atlas é que nosso corpo é tridimensional, né? E o Atlas é uma figura plana, então nem sempre você tem uma boa imagem. Então tá aqui, olha. Pronto, feito o triângulo da longevidade para trabalhar. As 2 aqui embaixo, 2 em cima, um triângulo maior e um triângulo menor. Ok? Agora vamos aos rapazes. Diga lá atrás. Vamos 12 depois do 6, né? Isso. Tinha alguma explicação para isso?
A verdade, sim, trabalhar com acupuntura não é tão simples quanto parece. Vocês têm que entender cada função energética do ponto. Deixa eu só agradecer aqui a nossa amiga. Obrigada, Milena, por ter sido a nossa voluntária. Né? Ela queria se colocar como cobaia. Eu falei, não aceito você como cobaia, porque a cobaia, ao final do experimento, a gente tem que sacrificar. Então, eu não vou ficar feliz com isso, tá bom? Então, a voluntária eu aceito. Em relação à acupuntura, eu tenho que saber função energética, não função clínica. O que é a função clínica? É um ponto bom para dor no ombro, caspa na sobrancelha, unha encravada. Isso não me interessa. O que me interessa é realmente a função energética dele. O que ele vai fazer? O que esse ponto traz para o corpo? Então, o que o VC12 faz? Ele melhora o sistema metabólico, o sistema digestório. Eu não preciso disso para fazer a formação de substâncias boas para o corpo. Então, ele é um ponto que melhora a formação de quem? Gu-Ti, que na medicina tradicional chinesa são o quê? O substrato do alimento. O VC6, ele faz o quê? Ele pega esse substrato e nutre regiões importantes da mulher. Que são quais? Útero, ovário, trompa e também, quem mais? O próprio baço e também fígado. O nome dele qual é, gente? Ti-Hai, mar de energia. Por que ele é um mar de energia? Porque ele pega o Yang e circula pelo corpo através de quem? Sistema linfático e venoso, sanguíneo. Então ele vai pegar esse substrato do VC12, que foi bem formado, esse guti, e circular, enriquecer o sangue, baço, os dois órgãos, né, bem hematopoéticos, baço e fígado, e circular. E qual é a função do E36? É um ponto excelente para dor na perna. Só? Não, ele junto, associado ao próprio VC12, que é um ponto relacionado com o próprio estômago, E36 significa estômago 36, ele vai fazer o quê? Circular tanto para cima quanto para baixo. Mas principalmente onde? Região abdominal. Onde estão os maiores órgãos, a maior necessidade nossa. Coração, os intestinos, né? Então ele vai fazer uma circulação, por isso que ele é um ponto chamado da longevidade. Então você está se sentindo cansada, você vai lá e trata esses pontos. Acabou. Você vai lá e coloca os tipos nesses pontos. Trabalha o dia inteiro, não precisa botar agulha, ficar 15 minutos esperando, ou dar teti, né? Porque para esse ponto circular com agulha, eu tenho que dar teti. Se eu simplesmente coloco o ponto lá, a agulha, para que se faça a ligação dele, eu vou ter que esperar pelo menos 28 minutos com essa agulha ali parada. Agora, se eu insiro a agulha na área certa, no ponto certo, na profundidade adequada, e dou o teti, imediatamente já circula. Mas o ocidental não tem o hábito de dar teti na agulha. Ele simplesmente vai lá, insere, pega uma face, a pessoa, ai, sentiu dor, ele já acredita que é o teti e deixa a agulha ali parada. Aí na hora que ele vai tirar, a agulha não sai. Tem que ficar mais tempo. Mito. Você errou a inserção, o corpo criou uma reação, prendeu essa agulha para se defender. E aí ela não sai. Tá? Então, mitos e verdades da acupuntura. Então, vamos trabalhar com o stipper? Se eu não tenho ainda a prática de inserção, de dar teti, vamos trabalhar com o stipper. Funciona. Agora eu preciso de um voluntário para a gente ver o ponto masculino. O que eu faço? Eu dou uma debastada com a tesoura e recolho com o micropore. Eu não passo gilete. Eu debasto o pelo com a tesoura, bem baixinho, e vou retirando ele aos poucos com o micropore. É uma meia depilação.
Produção energética. Gente, então assim, por que eu não uso um aparelho de barbear? Por que eu não uso esses aparelhinhos que puxam, né, o pelo? Porque depois eu vou colocar o stipper. Pode causar irritação? Não só pode, como vai causar. Então eu não faço, eu tiro, corto bem rente a pele com a tesoura, recolho aquele pelinho que está em volta com o micropore e eu aplico, e não vai causar irritação, tá bom? Sim, porque, olha, você vai raspar, depois você vai ter que higienizar com álcool 70. Ui! Né? Aí depois você vai e coloca o stipper em cima, que é cristal micronizado. Vai começar a roçar naquela pele. Vai dar ou não irritação? Vai. Então, para a gente evitar margem de sabor, ele já está com dor, já está com problema, já está cansado, ainda vai ter que lidar com essa irritação? É melhor não, né? Melhor não. Então, esparadrapo. Pronto, olha aqui grudado. Aí o que eu faço? Ela faz. Aí. Então, vou higienizar agora, né? Imagina se eu raspei a carinha dele e fazer assim, ó. Então, se vocês olharem, olha, tirei pouquíssimo pelo. Ninguém vai notar falta. Você não pode colocar com o dedo na pastilha porque perde o efeito? Eu uso a pinça por uma questão realmente de higiene, né? Mas o cristal está formado, ele foi micronizado, ele passou por uma máquina, então ele mantém. Isso aqui vai continuar funcionando, independente de você botar o dedo, babar em cima. Eu estou começando por onde, gente? Por quê? Por que eu estou começando nele, embaixo? É isso que a gente quer saber. Homem é yin ou yang? Dizem, né? Há controvérsias. Homem é energia yang. Mulher é mais yin. Por que a mulher é mais yin do que o homem? Hã? Por que a mulher é mais yin do que o homem? Não ouvi. Que ela chora? Que ela é sensível? Não é nada disso. Porque a mulher gesta e menstrua. Ela tem mais sangue. Por isso ela é mais yin. Só por isso. O cachorrinho faz assim também no dedo.
Então, pelo homem ser yang, qual é o ponto mais yang do corpo? Seria lá em cima, né? VG 20, Bai, Hui, encontro dos 100. Tempo tem uma boa quantidade de yang para fazer o quê? Movimento para subir. Subir equilibradamente até a metade. E aí, equilibrando com o IG11, que também traz a energia de cima para essa região, que é o que eu tenho que equilibrar, eu faço esse quadrado da longevidade no homem. Certo? Então, eu tenho sempre, né, que entender esse pensamento oriental. Eu não posso ficar única e exclusivamente pensando, né, no pensamento oriental, ocidental. Eu tenho que usar os dois. Por que eu estou trabalhando embaixo? Por que eu só trabalho em cima? Qual é a ideia? Né, a sabedoria deles. Então eu tenho que entender essa sabedoria. E agora ensino. Não vai ficar sobre a Bom, a pergunta dele é a seguinte, né? Eu falei, nossa, eu vi uma tatuagem aqui. Eu normalmente faço a leitura, né, cinesiológica das tatuagens, para ver se ela é patológica ou não, se ela está trazendo desequilíbrio, mas não é a ideia aqui agora, né? Aí ele perguntou, eu posso colar sticker sobre uma tatuagem? Pode, não tem o menor problema. Se ela estiver em desequilíbrio, vai harmonizar. Entendeu? Então... Oi. Curiosidade, como é que você sabe quando ela está em desequilíbrio? Já que você tocou no assunto. Leitura cinesiológica. Você faz uma pergunta, você se harmoniza com a energia do paciente e aí você faz essa leitura para saber se essa pode ser uma cicatriz, né, muito antiga que está trazendo uma desarmonia, um desequilíbrio para o corpo, está fazendo uma tração muscular daquela área e aí traz o desequilíbrio biomecânico. Faço o aula em teste. Se você tem o hábito de usar o pêndulo, eu uso o meu dedo, eu faço o aura em teste com o dedo. É aquilo que eu falei, eu não quero criar hábito, dependências sobre equipamentos. Então, eu aprendi, né, com um grande professor, To Cheng Nanchu. Janete, como você fez a medição desse ponto do braço? Vou fazer aqui. Dobra o braço, faz uma flexão, apoia sobre a região do peitoral. A linha que forma, vocês estão vendo aqui, ó, a prega? Mostra no outro lado. Mostra do lado. Vocês não prestaram atenção na hora que estava colando, né? Tem que virar. Aqui, ó. Vendo? Prega. Sim ou não? Estão vendo a prega? Eu fiz essa preguinha, prega do cotovelo. No alto dela é onde está o ponto. Só que eu tenho que fazer o quê? Achar a parte mais alta
Dentro dessa parte mais alta eu vou encontrar uma área profunda. Então eu faço o quê? A extensão e acho essa área profunda. Ele vai ficar próximo a quem? Flexores, né? E parte de extensor também. Tá aqui, olha. Encontrei essa região, essa área profunda, ó, o dedo está aqui. Se eu faço a flexão, continua no mesmo lugar. Tirei, continua no mesmo lugar. Certo? E aqui eu vou colar. Então eu vou colocar na direção de quê? Do próprio movimento que? Flexão e extensão. Apoiei a pastilha, faço tração do tecido, olha, tracionei, solto, traciono o outro lado e aplico. Esse é o único problema. Feito. Ele pode movimentar à vontade os braços, que ele não vai sentir. Tá repuxando? Pelinho, alguma coisa? Não. Então, quando você faz um trabalho de você segue o sentido da Eu procuro não só do meridiano, mas também do quê? Do próprio movimento biomecânico da região. Tá? Porque justamente isso facilita muito. A sensação de queimação. Ele já está sentindo uma sensação de queimação. Mal coloquei, ele já está sentindo que isso está esquentando, queimando, né? Aumentando a oxigenação da área. Por isso que eu falo, gente, funciona de imediato. Não é para amanhã, nem para daqui a 3, 4 dias, não. É na hora. Se você colocou no ponto certo, a pessoa vai referir alguma coisa. Por estresse. Obrigada. Mas fica 5 dias. Não fica 5 dias queimando. Você vai sentir essa sensação de imediato nas primeiras horas, que pode ser 2 horas. Então essas 2 primeiras horas com o stipper, você pode sentir esse processo, né, de calorzinho, de vermelhidão. E depois ele passa. Não significa que ele perdeu a função, ele vai começar a ficar o quê? Mais comprometido, no sentido de não fazer mais o equilíbrio em até 120 horas. O que Janete faz na sua prática? Eu não deixo cumprir as 120 horas. Eu deixo apenas 72 horas. Principalmente se é um quadro agudo. Então, anotem aí, por favor. Então vamos lá, se você pega um paciente, ele tem uma dor, seja ela qual for, e aconteceu em até 1 semana, a gente começa a considerar isso um quadro agudo, vai. Ele chegou para você, tive uma lesão essa semana, só agora que eu consegui chegar. Então se tem até 1 semana, eu acabo considerando como um quadro agudo. Eu deixo a aplicação por 72 horas e troco. 72 horas seria o quê? 3 dias. Então, a cada 3 dias ele volta, eu faço uma reavaliação e a gente posiciona nos mesmos pontos, nas mesmas áreas ou não. Vai depender dessa reavaliação. Então, eu posso começar com 5 pontos e reduzir para 2, como eu posso começar com 5 e aumentar. Vai depender da avaliação que você está fazendo naquele momento. Ok? Se o quadro já é crônico, ou seja, já tem mais de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, o paciente só vem para você quando não aguenta mais mesmo, então você vai deixar as 120 horas. Por que isso? Quando eu começo a trabalhar com o stipper, ele faz essa regulagem corporal, ou seja, uma autorregulação. Então você começa a se autorregular. Isso ocorre rápido. Você vê, ele já sentiu um calorzinho, uma queimação. Então, se esse paciente é um paciente crônico, imagina quanto de dor ele vai sentir quando você aplica e troca a cada 72 horas. Ao invés dele sentir melhora do quadro álgico, ele vai sentir o quê? A piora. Para poder fazer o quê? Todo o desbloqueio e começar a reduzir a dor. Então a pessoa realmente ela vai sentir esse aumento, essa progressão dessa dor, da queimação,
e depois ela cai em até 2 horas. Só que esses pacientes crônicos, eles podem apresentar essa dor por mais um pouquinho de tempo. Eu tenho muitos pacientes que falam isso, se queixam disso. Nossa, não ficou 2 horas. A dor que eu sinto naquela região, tenho a dor no ombro. Vai lá e trabalha em grupos musculares do ombro. Ela começa a sentir uma dor maior do que a que ela já sentia. Mas na mesma o quê? A área na mesma musculatura. Não em lugares diferentes. Entendeu? Por quantas semanas você aplica esse tratamento? Vai depender, cada caso é um caso. Então, eu não tenho ultrapassado 8 sessões. Por pior que tenha sido o problema. Nunca ultrapassei 8 sessões com o paciente. Nunca. Se eu trabalho com 2 sessões por semana, ou se eu trabalho 1 por semana. Nunca ultrapassei 8 sessões. Tá? Vamos ao coffee break. Tá bom? Pergunta, a última perguntinha lá atrás. Que a gente, qual o raciocínio para tendinite? A pessoa pode ter simples, ou ela pode ter casos específicos, por exemplo, que tem aquilo, mas quando ele começa a tocar bastante, acaba. Sim, então assim, um profissional, seja ele qual for, que trabalhe muito, você está perguntando aí de membro superior, uma tendinite, né, de membro superior. Seja uma cervicalgia, seja uma tendinite de Quervain, seja uma tendinite de túnel do carpo. Então, se ele tem qualquer problema relacionado com o membro superior e em momentos de maior trabalho, maior tensão, ele apresente um quadro álgico, eu começo sempre trabalhando pela ATM, articulação temporomandibular e cervical. Sempre. Eita, por quê? Se você está sob pressão, quem você pressiona? A articulação temporomandibular. Você segura, você não percebe, mas você segura. E a maioria das pessoas hoje em dia tem essa tensão, né? Não necessariamente o bruxismo, né? Mas a tensão articular, comprime a articulação. O bruxismo é ranger. Então isso, só a tensão, você faz o quê? Você comprime o nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo vai afetar a visão, a audição, a olfação, gustação, gerar dor de cabeça, porque tem um ramo que vem bem aqui pra frente, né? Então você vai começar a ter essas tensões, essa dor de cabeça, essa cefaleia, região frontal, pode ter região temporal, mas você está julgando que é porque você está mentalmente pressionado. Não, você está pressionando não só a mente, mas também a sua mandíbula. Pressionou a mandíbula, você tem essa pressão do nervo trigêmeo. Pressionou, você pressiona a musculatura. Esternocleidomastoideu, que pressiona a mandíbula também, que puxa a cervical, C3, C4 do lugar, leva a dores de membros superiores, ombro, supraespinhal, mãos, E aí eu não começo na mão, eu não começo no ombro, eu começo pela mandíbula dele. Trabalho mandíbula, a gente pode até fazer um caso aqui, se alguém tiver aí, eu já trato, a gente trata logo na volta do coffee, eu trato e vocês veem como é que faz isso. Imediatamente você trabalhando mandíbula, você já solta a cervical, que já solta o comprometimento de membro superior. A mesma coisa membro inferior, gente. Aí é aquilo que eu falo, leiam, estudem anatomia biomecânica. A coisa é por aí. Coffee.